E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e estamos falando aí da questão da nossa comunicação no nosso dia a dia, textos que nos acompanham, tanto na nossa leitura quanto na nossa escrita, aquilo que nós precisamos entender daquilo que nós lemos e também daquilo que nós escrevemos. Nós vimos aí a importância da interpretação, logicamente, e para que essa interpretação ela ocorra, é preciso que você também, quando você está escrevendo um texto, e quando nós escrevemos um texto, esse texto sempre vai para alguma pessoa ou para algumas pessoas, então, como escritores, nós temos que pensar nessa questão da lógica, né, do entendimento que o nosso leitor terá sobre o nosso texto. Para isso, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter ciência, conhecer exatamente a estrutura do texto do qual eu estou escrevendo. Por isso que é importante nós estudarmos aí essa questão dos gêneros textuais. No nosso dia a dia, nós temos aí contato com vários tipos de gêneros. Vocês, aí mesmo na internet, nas redes sociais, vocês também têm contato com esses gêneros, né? O que falar dos memes, por exemplo, né? Que é um texto aí que vocês gostam bastante, que é um texto que tem bastante hoje na internet. O meme, ele pode ser algo que você olhe porque você acha engraçado, mas ele também tem aí uma situação de comunicação, ele também tem uma intencionalidade. Então você precisa aí se adequar também a esse tipo de gênero. Muitas vezes a gente olha e quer só rir, mas quem produz esse gênero aí, quem faz, ele também tem a sua intencionalidade. Pode ser que ele queira que você só ria, mas principalmente uma crítica relacionada a alguma coisa. Você tem as charges, que são esses gêneros também que dão aí essa questão de crítica, de opinar. Nós estamos falando aí de opinião. Na verdade, tudo que nós fazemos na nossa comunicação, no nosso dia a dia, nós damos aí a opinião. Quem nunca, né, precisou algum dia dar uma resposta que alguém pensa, qual é a tua opinião sobre isso? Né? Então, o texto opinativo, não só na questão da escrita, mas também na oralidade, é o que nós temos aí no nosso cotidiano. Aqui, então, hoje nós vamos falar sobre um desses gêneros opinativos, que é exatamente da questão da resenha. A resenha aí, ela é mais solicitada no ambiente escolar, né? Mas é importante que você saiba quais são as características desse tipo de texto. Mas antes de nós começarmos a falar exatamente sobre a questão da resenha, nós vamos falar aí nessa questão do texto opinativo. Você em algum momento teve que dar a sua opinião sobre alguma coisa. E muitas vezes, quando nós somos pegos de surpresa, muitas vezes a gente fala assim, gostei, não gostei, né? Não sei. Então, nesse caso aí, o gênero opinativo, ele nos ajuda, quando nós conhecemos, estudamos sobre isso, ele nos ajuda a pensar sobre determinados assuntos. Em geral, no âmbito escolar, né, nesse ambiente escolar, nós somos levados a pensar sobre alguns temas e às vezes esses temas são polêmicos. O que seria, professora, tema polêmico? Polêmico é quando muita gente fala sobre esse assunto e eles têm ciência variada, né? Eles vão dar assim a sua opinião variada sobre esse assunto. Pode ser que concordem, pode ser que não concordem, pode ser que fiquem em cima do muro, né? Não sabem exatamente sobre o que opinar. Nós temos então na nossa sociedade vários tipos de gêneros de textos que abordam esse tipo de questão. Então aqui a professora coloca assim, você já teve que dar opinião alguma vez na sua vida? Com certeza, desde que você começou a aprender a falar, com certeza você já teve uma situação aí de ter que dar a sua opinião. Essa nossa opinião, muitas vezes nós queremos que a outra pessoa concorde conosco. Para que a outra pessoa concorde conosco, nós muitas vezes usamos o quê? Argumentos. Na verdade, texto opinativo tem uma palavra que é muito importante, que é a palavra argumentação. Ou seja, eu quero que a outra pessoa pense da mesma forma que eu, ou nem que ela pense, mas que ela concorde com aquilo que eu estou me posicionando, tá? Outra palavra que a professora acabou de falar é posicionamento. Então, toda opinião, ela requer que eu me posicione sobre alguma questão. Então, quando nós falamos em textos opinativos, eu tenho duas palavras importantes aí, que é a palavra argumentação,
ou seja, fundamentar aquilo que eu penso e o que eu penso. São palavras importantes, então, que eu vou levar para todos esses tipos de textos. Então, a professora colocou aqui agora, né, essa questão, então, o que seria a palavra opinião, já que nós estamos falando que ela é uma palavra importante nesse nosso mundo de conhecimento. Então, ela, no dicionário, né, você vai lá procurar e você vai encontrar que a palavra opinião, falando aí dessa questão de morfologia, né, da forma da palavra, da classificação, ela é um substantivo, tá? É um substantivo feminino e como explicação eu tenho, é uma maneira de pensar, de ver, de julgar. Olha que importante, então, que importantes são essas palavras quando nós pensamos, então, na opinião. Se alguém fala para você, dê a sua opinião, na verdade, ele está pedindo para que eu faça. Qual é o meu pensamento a respeito daquele assunto? Qual é a minha forma de ver aquele assunto? Ou como eu julgo determinado assunto? Então, na verdade, a opinião, ela quer dizer isso. Ela também tem aqui um segundo significado, que é julgamento pessoal. Então, tem muito a ver com aquilo que eu penso, por isso que aqui a forma de pensar é como eu penso sobre aquele determinado assunto. É lógico que eu não posso só ter um pensamento assim, do nada, né, sem uma explicação. Por exemplo, quando eu estou diante de um tema polêmico, eu tenho que explicar o porquê disso. Por isso que daí vem a minha argumentação. Então, essas duas palavras que você deveria notar aí quando a professora lá, ela pede para você falar sobre a questão de texto opinativo. A primeira palavra que você vai anotar aí é a questão da opinião. A opinião é a tua forma de ver aquele determinado assunto. E a outra, que a professora já falou com vocês, é a questão da minha argumentação, né? Ou os meus argumentos. Como que eu vou fundamentar? Como que a pessoa ela vai acreditar de que aquela forma como eu estou vendo, como eu estou pensando, como eu estou julgando, ela está correta. Ela tem uma lógica, pelo menos, tá? Então, isso é bem importante para você observar nesse tipo de texto. Aqui a professora colocou são vários tipos de gêneros que tem aí essa questão dessas duas palavrinhas-chave aí que a professora coloca. Opinião e argumento. Por exemplo, nas reportagens. A reportagem, ela tem como função principal informar alguém, ao leitor, sobre determinado assunto. Então, a reportagem, ela tem como princípio essa informação, mas no seu texto ela vai além de simples notícia. Por isso que nós temos a diferença de notícia e reportagem. A notícia, ela informa e ela é imparcial, mas a reportagem, ela amplia um pouquinho essa questão da notícia. Ela tem uma questão de imparcialidade, mas ela tem um ponto de vista. Se eu tenho um ponto de vista, é porque eu tenho uma questão opinativa, né? Então, ela parte de um determinado ponto de vista, ela traz alguém que vai falar sobre aquele assunto, ou até duas pessoas que divergem, que tem aí uma questão de um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, para que você, leitor, possa ter um posicionamento. Então, ela te leva a pensar sobre aquele assunto que está sendo tratado. Nós também temos o editorial. O editorial, ele vem a ser um ponto de vista de um grupo, da revista, do jornal, o jornal, como a revista, ela pensa sobre aquele assunto que está sendo tratado. E eles vão colocar exatamente essa questão do posicionamento e vão colocar tudo na fundamentação, ou seja, na argumentação. Outro gênero textual são os artigos de opiniões. Os artigos de opiniões que vocês vão usar mais depois, lá quando vocês estiverem no 8º, 9º ano, ou então no ensino médio, que você vai ter que fazer esse tipo de texto, ou na faculdade, né? Então, eles são exatamente para isso. É um assunto que você traz e você vai colocar o teu posicionamento sobre aquele assunto e vai defender esse tipo de assunto. A crítica também, aí a gente entra exatamente na resenha, porque a resenha dentro desse texto opinativo, ela é uma crítica. Pessoal, quando nós falamos em crítica, muita gente não gosta da palavra crítica, porque ela fala assim, olha, eu vou fazer uma crítica sobre o seu trabalho. E aí você, pronto, né, não vou gostar. Mas a crítica, ela não é só negativa, ela pode ser positiva também.
na verdade, a crítica negativa, ela vem para que no trabalho possa ser melhorado. Então, é algo que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós fazemos, tem alguém que vai gostar, mas tem alguém que não vai gostar. E é importante que nós ouçamos os dois lados, para que você seja motivado pela crítica positiva, mas também que você melhore pela crítica negativa, porque podem ter alguns pontos que tenham razões naquele que não gostou do trabalho e que você não percebeu e que você pode melhorar. Aqui eu tenho a charge, né, que a professora já falou para vocês, que é um texto em que você tem ali a questão da imagem verbal e não verbal. E especificamente o que chama atenção é essa imagem não verbal, a linguagem, né, não verbal. Porque essa linguagem não verbal, ela tem a ver com a questão do desenho, e esse desenho ele vai trazer para vocês aí uma opinião desse chargista, que é aquele que faz essa charge. Crônica. A crônica também ela pode ser um tipo de texto opinativo, porque na crônica eu vou de uma forma mais poética, uma linguagem mais leve, né? Crônicas são muito interessantes de se ler, porque o autor, ele em geral, ele pega um texto que é muito pesado, por exemplo, vamos falar de uma questão de racismo, por exemplo, e ele traz esse tema de uma forma mais leve, tocante, não que você vá rir, a professora não está falando disso, mas você vai pensar sobre o assunto de um texto que vai te tocar. Então é uma forma poética, na verdade, de trazer um assunto e você perceber a necessidade de mudança, né, de pensar sobre aquele assunto. Então vejam que nós temos aí, somos rodeados o tempo todo por esses tipos, por esses gêneros aí textuais. Aqui a professora trouxe aqui para vocês, por exemplo, um texto que é a entrevista, né? A entrevista é um gênero textual em que você tem ali uma pessoa que está sendo entrevistada por um entrevistador e essa pessoa entrevistada, ela vai falar sobre determinado assunto. E na verdade, esse assunto pode ser uma pessoa que domine aí sobre uma área, né, uma área da ciência, por exemplo, e ela vai falar aquilo que ela pensa sobre aquilo que está sendo perguntado. Então você tem aquele que pergunta e aquele que responde. E esse que responde está dando a sua opinião. Então, nesse caso aí, o texto opinativo, entrevista, ele traz a opinião sobre determinado tipo de assunto e ele vai colocar a sua opinião. Veja que na pergunta, por exemplo, da revista, que ela perguntou assim: professor Romero, quais são as chances de recuperação das áreas desmatadas da Amazônia? Então, está falando aí sobre o tema desmatamento, que é um tema bem atual, e aí ele vai falar aí qual é a opinião a respeito disso. Então, todo esse texto aí que ele vai trazer tem a ver com a questão de como ele pensa sobre esse problema da nossa atualidade. Um outro texto que a professora trouxe aqui como exemplo para vocês é do editorial, que a professora falou que em geral é o pensamento de um certo grupo, né? Uma revista, um jornal. E esse editorial, ele tem muita questão de colocar a sua opinião sobre determinado tema polêmico. Aqui no caso a professora colocou exatamente esse tema, né? Que também tem sido aí, né, um tema já muito debatido, que é a questão do racismo na nossa sociedade, né? Então, nesse caso aqui, o editorial, né, do Diário de Pernambuco, ele traz aí essa questão de como ele vê essa situação do dia a dia. Então, ele coloca ali: o racista tem razão quando aposta na impunidade. Olha, ele já começa aí fazendo uma afirmação polêmica. O racista tem razão quando aposta na impunidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, ela tem aí esses ataques, né, que para nós, assim, pensando na logicidade, são impensáveis, né? Como que alguém pode ainda, no século XXI, alguém ter esse tipo de pensamento? Mas muita gente comete esse ato, né, que é um crime, porque não tem uma lei que pune, né, severamente. Quer dizer, tem uma lei, mas ela não é cumprida, né? Então, nesse caso aqui, ele vai falar exatamente sobre isso. Por isso que existem tantas pessoas que ainda cometem este crime. Então ele está dando a sua opinião e ele vai falar de exemplos disso. Veja que ele fundamenta a ideia. E aqui a professora, lembra que a professora falou da crônica, que é um texto gostoso de se ler, mas que ao mesmo tempo ele nos remete a essa questão da opinião de alguém sobre um determinado tema. Aqui a professora colocou o uso, por exemplo, da tecnologia. Para Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista e ele trata de textos, né, tanto crônica quanto contos aí que são bem engraçados, e aí ele trata aqui da questão
daquilo que também acontece na nossa sociedade, que é essa questão da tecnologia em si. Então você tem aqui, olha como que ele começa o texto dele. Para começar, ele nos olha na cara. Ele está falando ali do computador, né? Então quando ele está falando aí, você vai descobrir isso no decorrer do tempo. Então ele coloca, não é como a máquina de escrever que a gente olha de cima com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Veja que aqui quando o Fernando Veríssimo ele fez essa crônica, era bem na época que estava aí, né, o computador entrando aí na sociedade aqui no Brasil e as pessoas ainda usavam muito a máquina de escrever. E aí elas tinham habilidade com aquela máquina de escrever. Quando veio o computador, todo mundo ficou ali, né? Ai, como que se usa esse negócio? Hoje a gente não pensa numa vida sem esse tipo de tecnologia. Mas aqui quando ele escreveu, ele está falando assim, como que era difícil ele lidar com essa situação. E aí ele vai colocando, quer dizer, a ideia dele sobre tecnologia, mas de uma forma mais leve, né? Um texto que é engraçado, inclusive, né? O Fernando Veríssimo ele faz isso muito bem. E aí ele termina dizendo assim para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip. Olha aqui, pessoal, ele errou, o burro errou. Ele vai falando aqui, ele tem a habilidade de digitar ali, teclar, no caso, né, na máquina de escrever, mas não no computador, ele tinha muita dificuldade. Lógico, era naquele tempo. Então vejam aí que ele faz então essa questão. E aqui, como a professora falou da charge, né, a charge é esse texto que ele vai fazer uma questão, uma crítica, principalmente social, na política, no futebol. Então aqui ele fala que a questão, né, das pessoas aqui no sofá. E aí você tem exatamente aí essa questão, né, de que a família está ali, é como se fosse uma lata de lixo sendo a televisão, quer dizer, tem uma crítica aí, né? Nem tudo que você assiste na televisão é algo construtivo. E olha aqui, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Panaca, daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Olha quem está falando, se você observar essa situação, né, das crianças abandonadas, das pessoas que vivem na rua. Então ele fala assim, olha, isso tudo é conto de fadas ou conto da carochinha, quer dizer, nem a família ele consegue ter essa questão aí de verificação. E o suporte desse tipo de texto, ele pode ser, por exemplo, na televisão, ele pode ser em jornais impressos ou jornais virtuais, ele pode ser no computador, nas redes sociais, né? Vários tipos de plataformas que você tem aí a questão desses textos publicados. O jornal também, o rádio, né? Ele também pode ser essa questão de divulgação desse tipo de texto. E as redes sociais, aqui que a professora falou, né, da internet como todas as redes sociais, elas também podem fazer aí essa questão de divulgação de texto opinativo. Então vocês viram aí, pessoal, como é importante nós sabermos das características desse tipo de texto, como eles são construídos e, na verdade, como eles podem fazer para mudar até a nossa opinião sobre determinado ou conhecimento sobre determinado assunto. Eu espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!